A gestão dessa violência policial não se dá dentro dos quartéis e dentro das delegacias, não. Isso é uma gestão de uma política de Estado que perpassa as agências policiais, atinge, né, órgãos importantíssimos para que a democracia se estabeleça no Brasil, como o Ministério Público, como a magistratura, né, e passa ainda desse sistema para fora, né? E aí nós falamos da imprensa, né, de setores da sociedade que ainda, infelizmente, aplaudem e enxergam essas políticas de extermínio como algo positivo, né? E o policial fica no pior lugar disso. Por quê? E aí é que eu quero falar do trabalhador policial, porque eu sou coordenador nacional de movimento de policiais, né, policiais antifascistas. O policial está na seguinte situação, né? Nós estamos falando de algo, quando eu falei dos novos ilegalismos, né, na verdade, nós estamos falando dos velhos legalismos. Olha só, os novos ilegalismos são os velhos legalismos. Aliás, tem autores que costumam observar que o Brasil tem um paradigma que se mantém de um legalismo autoritário. Sabe? Aquela justiça militar da ditadura, que era responsável por observar se houve ou não houve tortura. Repare, olha o papel que a justiça militar fez na ditadura legitimando torturas, né? Porque nem sempre os corpos desapareciam, às vezes tinha lá notícia, ali tinha a vítima, né? E todo mundo ia parar no tribunal, e o tribunal dava uma formatação jurídica dizendo que a tortura era legal. É mais ou menos o que o nosso sistema penal hoje faz ao arquivar os autos de resistência, dizendo que essas ações letais são positivas, né? E quando você leva isso ao debate no interior das polícias, o policial fica assim, mas ele não era vagabundo? Está defendendo vagabundo? Está defendendo bandido? Só que o policial esquece que ele está no pior local dessa política de Estado. Por quê? Se o morto foi identificado como inimigo matável, né, como classe perigosa, como classe indesejável, ele vai ser aplaudido, ele vai ser considerado o cara, né, bom, esse cara é bom, né? Agora, se por acaso, né, no meio da história, não for possível a construção desse inimigo, né, por uma série de questões de conjuntura, no caso Amarildo, foram as manifestações que estavam nas ruas, todo mundo pedindo uma explicação para tal morte, não dava para construir ele, porque, repara, não é tão difícil você construir como traficante um negro, um morador de favela. É só botar uma garrucha na mão dele, um 38 que nem atira. Eu vi isso em auto-resistência. Repara, Anderson, eu observei em auto-resistência armas que eram apreendidas com os mortos, que o policial disse que atirou neles, porque o policial é que faz a narrativa na delegacia, que essa arma que estava com o morto foi levada à perícia no ICCE e ela não produzia disparo de arma de fogo. Era uma arma obsoleta, um ferro velho. Mas, mesmo assim, o Estado mantém um arquivamento, né? Ou seja, o policial está num lugar ruim, porque, no caso Amarildo, em outros casos, onde você não consegue, ou, por acaso, né, venha morrer uma criança, né, o caso do João Pedro, que ficou famoso lá, no Complexo Alemão, aí fica aquilo, quem matou? Não, esse tiro veio dos bandidos, não veio da gente. Você sabe, tá entendendo? Então, fica uma situação muito ruim, porque se o policial não conseguir aquilo que a sociedade quer, que é construir um morto como inimigo, ele vai ser inimigo também. Ele vai ser considerado monstro, entendeu? Aí eu pergunto, será que aqueles policiais que estavam lá na UPP, no caso do Amarildo, são monstros? Não, são policiais iguais a todos os outros, né? Que são chamados a cumprir as mesmas funções. O que deu errado ali? É que não se construiu Amarildo como traficante, né? Aliás, isso foi tentado, inclusive, né, com algumas fraudes numa outra investigação. Então, o que nós temos que discutir no Brasil, primeiro, é o seguinte, e é um debate que nós temos que fazer à esquerda, né? Nós vamos fazer com que o debate eleitoral eleve o nível de consciência política da nossa população, ou não vamos baixar o nosso nível de consciência política para obter resultado eleitoral? Essa é que é a questão. Então, se a gente não, em algum momento não fizer esse debate, porque se for para ficar no nível da consciência do eleitor buscando seus votos, essa política de extermínio não vai acabar.